Graças, mil graças, meu Pai, nós lhe direcionamos nesta manhã. Nosso coração só tem um sentimento de gratidão. E esta gratidão gera em nós grande alegria, Deus, porque podemos contar com o Senhor em todo e qualquer momento da nossa existência. A saber que o Senhor de fato cumpre as tuas promessas em nossa vida, Deus. É verdade que o Deus Emanuel está nos acompanhando, está bem preso pela salvação em Cristo Jesus. Receba a nossa gratidão e fala aos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Poder sentar, amados irmãos e irmãs que estão hoje nesta manhã conosco. Você que nos assiste nesse momento ou em outro momento oportuno, que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial nesta manhã. Vamos para o nosso tema, o segredo da gratidão. Há um tempo atrás, nós recebemos aqui a visita de um filho desta igreja, o reverendo Marcos Martins, amigo meu, aonde eu devo muito, mas muito mesmo. É um dos homens que Deus colocou na minha vida, que enquanto eu existi e ele existiu, publicamente, quando for oportuno, quero expressar a minha gratidão pela vida deste homem. Como eu devo a ele, é sobrinho aí do presbítero Carlinhos, né? Como eu devo a ele o meu ministério, né? Primeiro a Deus, claro, mas a ele. Que menino maravilhoso, que não mediu força nem tempo para nos ajudar naquilo que o presbitério pedia para que pudéssemos ser ordenados, né? Eu lembro que eu saía por volta de 7, 8 horas do serviço, ia para a casa dele ali no Aribiri, e nós ficávamos até 2, 3 horas da manhã estudando, planejando exegese, tese, sermão de prova, e etc, etc, grego, hebraico. E isso foi por quase um ano, fazendo tudo isso, digitando um trabalho. Saímos dali 2, 3 horas da manhã, ia para casa, dormia um pouquinho, às 7 horas estava no serviço de novo, trabalhando. Isso durante um ano, ininterruptamente, cumprindo assim a exigência do presbitério para ordenação. E quando nós chegamos no dia do meu sermão de prova, Deus abençoou tanto aquele sermão que não fomos em nenhum momento achado nenhuma crítica no sermão de prova. Mas foi um sermão que Deus nos deu para um dia só, para um momento só. Até hoje eu não lembro o sermão, não sei onde ele está, para onde ele foi, o que fez com ele. Eu tento lembrar dele, tento buscar meus arquivos e ele foi arrebatado. Na época a gente gravava num CD, lembra do CD? E aquilo foi arrebatado e até hoje eu não lembro daquele sermão. Não lembro mesmo. Foi um sermão para um dia só, para um momento só. Ou seja, aqueles que estiveram presentes ali na igreja presbiteriana de Colorado naquele dia, ouviram o sermão, aquele concílio ouviu o sermão e nunca mais, ninguém mais vai ouvir. E eu sempre digo que talvez foi assim um sermão técnico, profundo, diante de um colegiado na época muito rigoroso, e que Deus nos deu ali a aprovação diante dos homens, dizendo aos homens que ali nascia um ministro que seria acompanhado por ele em todo o tempo, e isso não tem faltado. Lembro-me que quando eu terminei o meu primeiro ano de seminário, esse mesmo presbitério me cassou, falou que eu não seria mais pastor, depois de um ano de seminário. E no concílio, eu disse para todos os pastores e presbíteros que estavam lá naquele dia, se Deus falou isso no coração da comissão, e falou isso no coração de todos os conciliares, eu quero dizer para vocês que Deus não falou isso no meu coração. Isso quase 6 anos antes de ser ordenado. Deus não falou isso no meu coração. Deus está falando o contrário, mas eu respeito a decisão do concílio. E humildemente, obedientemente, nós caminhamos naquela manhã, naqueles dias, naqueles anos, estudando, esperando o momento de Deus. Até que depois que formamos, o pastor Eliseu Samuel de Matos chegou e falou assim, aí Arildo, você ainda deseja ser pastor? Eu falei assim, eu nunca desisti. Vamos tentar de novo? Eu falei assim, estamos à disposição. E aí foi o que aconteceu. Naquele dia, 19 de janeiro de 1997, nós fomos ordenados ao Santo Ministério. 3 pastores maravilhosos colocaram a mão sobre nós, mais alguns presbíteros. Um é o saudoso pastor Pedro, desta igreja, pastor Eliseu Samuel de Matos, que ainda vive, hoje está jubilado,
E o pastor Isaías, que pastoreia em BH, em Belo Horizonte, era um menino que saiu ali de Santa Rita e tem um brilhante trabalho lá em BH, em Minas Gerais. E nós estamos nessa nossa caminhada, com a graça de Deus. E eu aprendi com o pastor Marcos Martins, quando ele esteve aqui na última vez, aonde ele dando um testemunho das suas enfermidades, em particular para mim, numa conversa que nós tivemos. E ele falou uma frase que marcou meu coração, dizendo assim: Arildo, Deus não me deve nada. Deus não me deve nada. Eu devo tudo a Deus. E eu guardei aquela frase no meu coração. E hoje eu faço conhecer a igreja essa frase. Deus não me deve nada. Eu devo tudo a Deus e continuarei devendo. Por mais que eu possa fazer alguma coisa ao longo da minha existência, jamais eu vou conseguir pagar o que Deus já fez por mim e ainda o que fará por mim ao tempo que Ele nos permitir viver na face da terra. Devo tudo a Deus. E minha vida sempre foi pautada por essa confiança, por essa convicção. Sempre falo, Deus nunca me abandonou em nenhum momento. Por isso que decisões tão complexas ao longo da minha existência são tomadas na certeza que Deus continua comigo por onde quer que eu andar, porque isso é promessa dEle. E eu lembro também uma fase que eu sempre falo, e é bom lembrar nesses dias, que depois a gente não fala mais, porque hoje é aniversário de vida, de 61 anos e 28 de ministério. Ainda quando eu era garoto, 15, 16 anos, menino muito tímido, quase não falava nada, uma senhora, dona Geni, ali na igreja presbiteriana do Ataíde, que na época era da IPU, é onde nós frequentávamos por um tempo, quando nós chegamos do Rio, em 79, por aí, ela saindo de uma EBD, de uma escola dominical, estava entrando, ela olhou para mim e falou assim: Arildo, você vai ser pastor. E eu morri de rir. Mas eu dei muita risada naquela manhã. Só não chamei ela de louca, porque eu não era mal educado. Mas eu dei muita risada e passei por ela e fui embora. E nunca mais comentamos, nem falamos nada sobre isso. Nem na minha família, em lugar algum foi falado isso. E quando cheguei aos 33 anos de idade, fui ordenado ao ministério. Deus tem a sua fala, Deus tem como direcionar, indicar e dizer assim: eu sempre estive contigo, mesmo quando você não observava, quando você não percebia, quando você ria, quando eu falava algo sério ao seu coração. Mas Deus é soberano, e Ele cumpre as suas promessas, independente das nossas risadas no primeiro momento. Ele é fiel e Ele está sempre presente. Por isso que nosso tema hoje é esse, o segredo da gratidão, né? Vamos ler então o texto básico, Colossenses 3, 15, 17. Vamos ler junto, irmãos? Olha que texto. Depois nós vamos pontuar e entrar em um outro texto base também, que eu sempre falo, e esses dias tem falado muito ele, que é Tessalonicenses 5,18, que fala que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ou seja, um texto está ligado ao outro, né? Os dois textos são de Paulo, nosso Colossenses e outro aos Tessalonicenses. Primeiro vamos ler esse texto. Olha que preciosidade tem esse texto quando nós falamos de gratidão. Quando nós reconhecemos que esse sentimento é de suma importância para nós. Porque logo de início, deixa eu falar uma coisinha bem particular no seu coração. Quando nós somos gratos a Deus, é quase impossível nós pecarmos o pecado da murmuração. Vou repetir. Quando nós somos gratos a Deus, quando temos esse sentimento de gratidão a Deus, é quase impossível, olha o que eu estou falando, quase impossível nós praticarmos o pecado da murmuração. Porque quem é grato não murmura. Não murmura. Segue adiante, avante, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Guarda essa frase no seu coração. Agora sim, vamos ler. Todos juntos? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo. Sede, que benção, próximo versículo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria,
louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, em vosso coração. E tudo o que fizeste, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele. Olha só, irmãos, se você observou, Paulo está dizendo aí à igreja de Colossenses vários preceitos, várias orientações, não é isso? Várias virtudes que devem ser cultivadas. E dentro de um seleto escrito, ou seja, palavras escritas, quando ele fala da paz, quando ele fala do ato de julgar, ou enfim, falar de alguma pessoa no coração, e quando ele fala que fomos chamados em um só corpo, ele fala assim: sejam agradecidos por isso, por essa bênção que Deus tem nos dado. Quando ele fala que habite ricamente em nós a palavra de Deus, quando nós temos que instruir com a palavra de Deus, quando nós temos e somos tomados pela sabedoria, quando louvamos a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, ele fala: faça isso com gratidão em vosso coração. E ele encerra dizendo assim: olha, tudo quanto fizeste, seja com palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele o quê? Graças a Deus. Graças a Deus. Ou seja, Paulo nos leva a pensar e nos leva a uma conduta de prática cristã, que todas as coisas que porventura chegar até nós, a nossa resposta a essas coisas precisam ser num sentimento de gratidão a Deus em primeiro lugar. É aquela situação que quando você é bombardeado, quer seja por uma situação difícil, quer seja quando você é bombardeado por momentos extremos de alegria e de prazer, após este momento você dá aquela respirada, vai lá no fundo, puxa aquele ar, respira, e daqui a pouquinho, quando você tem o primeiro pensamento, você fala assim: graças a Deus, graças a Deus. É a primeira expressão, é a primeira manifestação do nosso coração após toda e qualquer situação que venhamos enfrentar na nossa vida. Quer seja que venha produzir alegria, quer seja que venha produzir alguma tristeza em nossas vidas. Aí entramos naquela recomendação de Paulo também aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, em tudo dai graça. E ele vai pontuar esse em tudo da graça, dizendo assim: porque esta é a vontade de Deus, é o desejo de Deus em Cristo. Então não é uma invenção, um desejo humano, mas é um desejo de Deus, que todos nós em Cristo sejamos gratos a Deus por toda e qualquer situação. Quando nós deixamos de ser grato a Deus por uma ou outra situação que, quem sabe, muitas vezes não gostamos, que é o lado mais prático, quando nós não gostamos de falar graças a Deus, ou temos resistência a falar graças a Deus, ou entender o motivo do graças a Deus, quando nós deixamos, nós estamos dizendo que Deus não é tão soberano, não é tão Deus, não é tão pastor, bom pastor na minha vida. Aí entra o pecado da murmuração: o porquê disso? Ou para que disso? O que eu fiz para isso? É assim que o Senhor cuida de mim? É desse jeito, depois de tudo que eu fiz para ti? Então nós, quando deixamos de falar ou expressar com o coração, de todo o coração, graças a Deus, nós limitamos a soberania de Deus, o poder de Deus. Nós não conseguimos entender o que é graça, não conseguimos entender o que é o amor de Deus para conosco, em todo momento. Um Deus que muitas vezes também apresenta o seu amor através da disciplina, que apresenta o teu amor nos permitindo situações extremas, difíceis, para que Ele logo em seguida venha com a tua graça, que é hiperabundante em nós, aonde gera em nós a vida e a fé, numa certeza que Deus verdadeiramente cuida de nós. Que maravilha! Se os irmãos me permitem ser tão devocional nesta manhã e lembrar os irmãos
do Salmo 23, esse homem, Davi, que tinha uma percepção da presença de Deus na sua vida e não era tão perfeito assim, mas tinha uma percepção da presença de Deus, do cuidado de Deus na sua vida, que ele vai iniciando, conversando, compondo o Salmo 23, dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, ponto. E ele vai explicando assim: nada me faltará, nada me faltará. E ele diz: é aquele que me leva aos pastos verdejantes, como ovelha, né? E colocando a pessoa de Deus como pastor, me leva aos pastos verdejantes. Ele diz assim: olha, o que é necessário para o meu dia a dia, Deus já providenciou, e é Ele que nos leva ao pasto verdejante, nos faz chegar ao pasto verdejante, independente das pedras que estão no caminho, que vão tentar impedir você chegar até o pasto, até aquela situação que Deus vai suprir a sua necessidade. E ele diz, logo em seguida, é aquele que nos leva para as águas de descanso. Pasto verdejante, água de descanso. Para você chegar no pasto verdejante, a ovelha transpira. Ela enfrenta dificuldades, talvez ameaças. Por isso que você vai ver lá na continuação: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você vai ver lá na frente: prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, tem gente vigiando a sua caminhada para que você possa atingir o objetivo de Deus de chegar no pasto verdejante. Pensam. Mas logo em seguida, quando você chega ao pasto verdejante, oh meu Deus, glória a Deus por isso, as águas de descanso são apresentadas. No sentido bíblico aí, Davi está dizendo o seguinte: como a ovelha é um animal muito frágil, amedrontado por natureza, né? As águas caudalosas é uma ameaça a ela. Se ela cair ali, ela não sabe nadar, vai embora, vai morrer. Mas Deus prepara um braço de água que sai tranquilamente, que ela chega sem nenhuma ameaça e pode beber daquela água, descansar ali, depois daquela caminhada para atingir o seu objetivo. Bom, vou simplificar à luz daqueles irmãozinhos que gostam muito após do almoço, e é merecido. Quem pode, não murmure, hein, por favor, hein? Não murmure. Quem pode após o almoço, depois daquela boia, pessoal aí que ficou de férias, eu vou começar minhas férias amanhã, e depois daquela boia legal de férias, dá aquela coçadinha assim, toca o pianinho na costela, não é isso? Dá uma dedilhada aqui. O que você gosta de fazer logo em seguida? Dá uma dormidinha, não é isso? Dá uma dormidinha. É salutar, a ciência diz que isso aí é o melhor sono que tem para você recuperar a sua energia. Existe país que tem a tradição, após o almoço, sexta, dormir. Porque é bom, é salutar, mas nem todos podem fazer isso. Por isso que eu falei, não murmure. A ovelha, depois daquela caminhada exaustiva, aonde os inimigos se apresentaram, mas Deus a fez chegar no pasto verdejante. Então logo que ela vai saborear o pasto verdejante, depois daquela longa caminhada que Deus permitiu que ela vencesse e conquistasse, ela vai beber aquela água, e logo eu acredito que não tem outro remédio para ela a não ser descansar. Descansar. Porque logo em seguida ela vai ter que procurar o pasto verdejante de novo. E ela vai precisar deste mesmo Deus que a fez chegar de primeira vez, vai fazer chegar da segunda, da terceira, e enquanto ela precisar existir, Deus permitir que ela exista, a ovelha, esse bom pastor vai conduzir essa ovelha para o pasto verdejante, para a água de descanso. E ela vai poder descansar, para entre uma etapa ou outra, ela continuar caminhando neste mundo. Isso é Deus. Por isso que Davi traz essa poesia e fala que em tudo dai graças. Nós reconhecemos Deus como aquele que está provendo todas as coisas, que está conduzindo a nossa vida. Então a gratidão é um aspecto essencial da vida cristã. Mas, no entanto, para muitos ela pode parecer difícil diante das provações e desafios da vida. Alguns desafios podem nos levar a não desejar respirar e pronunciar e promover em nosso coração esse sentimento de gratidão a Deus, né? Então,
Eu creio que só um coração, irmãos, redimido, pode ser plenamente grato. Ou seja, a gratidão é a marca, é a logomarca de um coração redimido, aquele coração que sabe que foi alcançado na cruz pelo sacrifício pleno, suficiente, perfeito de Cristo Jesus, por mim e por você. Quando alguém olha para um salvo em Cristo, a primeira leitura que essa pessoa faz dessa vida é a leitura que é uma vida que está ali, grata a Deus por todas as coisas. Então a gratidão é a marca de um coração redimido, de um coração que foi levado à cruz em Cristo, e que Cristo suportou a cruz por este coração. Então ele vive a sua existência pautada por um sentimento de gratidão. Por isso que é muito comum você ver o salvo dizendo em todo tempo, graças a Deus, graças a Deus. Ou dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só quem é salvo em Cristo consegue expressar e falar de todo o coração, como Paulo diz aqui, de tudo o que fizeste, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, graças a Deus, Pai. É a nossa marca. É por isso que o salvo, que o redimido, é a pessoa mais desejada entre os seus entes queridos, entre os seus amigos, quem sabe até entre os seus inimigos. Porque são pessoas que têm prazer, exala alegria e contentamento. Exala convicção de que sua vida está segura, que a sua vida está de fato sob controle, nas mãos daquele que é soberano. Isso gera paz, gera alegria, contentamento ao longo da sua existência. São pessoas boas, por exemplo, para você falar assim, bom dia, ele fala assim, mas que dia maravilhoso. Eu não mereço esse dia. O que eu fiz para merecer esse dia? Deus é bom demais. Talvez você já deu um bom dia, alguém falou assim, bom dia, só se for para você. Para mim não tem nada bom hoje. Mas o redimido, ele consegue ver, ao abrir os seus olhos, na primeira oportunidade do dia, a ação de Deus em favor dele. Então ele sabe, esse dia Deus permitiu, me deu de presente, para que eu possa viver em gratidão. E aqueles que dependem da graça de Deus, possam alcançar através da minha existência. As pessoas gratas são pessoas que atraem, porque elas são conhecidas à luz da Escritura como luz. Pessoas iluminadas, sabe? Que você pode, de repente, conhecer o seu caminho através do testemunho de uma pessoa grata, que é usada por Deus para direcionar o seu caminho e a sua existência. É coisa tremenda. É coisa tremenda. Não sei se você já passou por uma experiência, acredito que sim, de visitar alguém em um leito de enfermidade e muitas vezes uma doença grave, e essa pessoa consciente ali interagindo, mas é uma pessoa cristã, redimida por Cristo. Você, quando visita essa pessoa, antes de chegar naquele quarto, naquela enfermaria, diante daquele leito, você vai preparando uma série de mensagens mentalmente, como você vai se comportar, como você vai falar, como você vai abordar. Eu acredito que ao longo do tempo que eu tenho de ministério e visitar enfermo, ainda ontem visitei o Marquinhos, está internado ali na UTI, ontem à noite eu estive com ele lá. Nós vamos orando e pedindo, Senhor, como é que eu vou começar a falar com o paciente? Como é que eu vou fazer essa abordagem ao paciente? Primeiro, eu posso falar bom dia, boa tarde, boa noite? Como vai você? Tipo o Roberto Carlos, como vai você? Você está no hospital, a pessoa está no leito. E aí, como é que você aborda uma pessoa assim? Então você vai pensando as coisas, né? Para falar, para chegar ali, não pagar o mico, sim. Então você tem que ter a sabedoria.
Mas o que eu quero focar nessa fala é que muitas vezes quando você chega no leito de um redimido, antes de você abrir a sua boca, ele já abriu a boca e já te abençoou com palavras de gratidão a Deus. Ele tira esse peso do seu coração. E você, sem perceber, você começa a conversar com ele o que ele está conversando, o que ele está falando. E você pode dizer que ele, em nenhum momento ele vai dizer que as coisas estão ruins, estão pesadas, estão difíceis. Ele vai trazer e expressar alegria e convicção de fé ao seu coração. E ao sair daquele leito, daquela enfermaria, diante daquele irmão redimido ou irmã redimida, você sai pelos corredores, pega o elevador, chega no seu carro e você fala assim: como que eu fui confortado pelo irmão? Ao invés de você levar conforto, você trouxe o conforto dele para o seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Porque são pessoas que, em meio à tempestade, essa caminhada para chegar até os pastos verdejantes, essa caminhada para chegar até as águas de descanso, eles enfrentam as turbulências da sua existência, mas tem um conforto e a presença do Espírito, e logo o que é gerado no seu coração, independente do seu momento, são palavras que glorificam a Deus, palavras de gratidão a Deus, e palavra que fortalece aquele pobre moribundo que chega diante dele numa expectativa de não saber o que fazer por ele. Claro que nós não podemos fazer nada, a não ser estar ali presente. E é Deus que faz todas as coisas. É Deus que faz todas as coisas. Então, quando nós olhamos o segredo da gratidão, irmãos, nós precisamos ver que a fonte da gratidão está no controle pleno de Deus sobre a nossa existência. Isso chama soberania de Deus. Uma das doutrinas mais perfeitas que a palavra de Deus nos revela e nos traz paz e segurança, soberania de Deus. Quando eu olho para as Escrituras, e eu desafio você a ler as Escrituras, nós estamos no desafio de leitura bíblica aí do ano, né? Já começou, hein? Tá? Estamos aí. Não esqueça, lá no segundo domingo de dezembro, nós vamos perguntar: quem leu a Bíblia toda? Então, tem tempo ainda, corre aí. Leia a palavra, e quando você lê a palavra, você entende que é a palavra de Deus, e você vai num sentimento, numa visão, de que esse Deus, ele é o soberano, e você é apenas uma criatura dele. Eu não consigo entender uma pessoa que quer tratar Deus à sua semelhança. Eu não consigo entender uma pessoa que queira agir com Deus como se Deus fosse uma pessoa à sua semelhança. Trazer resposta para o meu e seu coração como se Deus fosse semelhante a nós. Eu não consigo entender isso, então eu trago sempre, quando eu chego diante de Deus, das suas escrituras, da sua palavra, diante da missão que Ele tem dado, e o legado que Ele tem colocado em nossas mãos, a primeira percepção que eu tenho é a sua soberania, o seu perfeito controle sobre todas as coisas, independente de nós, apesar de nós. Mas também eu consigo entender que esse Deus tão soberano e perfeito e poderoso, que tem o controle de todas as coisas, é o Deus que realiza os seus projetos, é o Deus que faz acontecer as suas profecias através de nós, pecadores, carentes da graça de Deus. Isso já era por si só suficiente para nos tornar um coração grato, que nós não merecíamos falar de Deus, mas Ele nos colocou como voz de Deus neste mundo através da sua palavra. Esse Deus soberano olhou para nós e falou assim: eu quero você. E esta forma dele chegar até a você foi porque Ele amou você, Ele te conhece de forma plena. E Ele não mediu esforço algum naquilo que dependia dEle, do seu poder, da sua soberania, do seu amor, da sua compaixão por você, a ponto de demonstrar isso de forma viva e eficaz na cruz, crucificando o seu Filho. Ali Ele provou o seu amor por mim e por você. Mas nós não éramos perfeitos. A Bíblia diz que nós éramos pecadores e somos pecadores. Mas Ele, na sua soberania, olhou para nós e diz assim: olha, eu vou morrer por você. Eu vou doar o meu filho por você. Por mais que os inimigos de Deus, Satanás e sua equipe,
tentasse impedir isso ao longo da história, Deus não mudou o seu plano por nós. O próprio Cristo, caminhando aqui na cruz, no início do seu ministério, enfrentando o próprio Satanás, no final do seu ministério, enfrentando a agonia da cruz, Ele não desistiu de nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, fala graças a Deus, por favor. Graças a Deus. Graças a Deus. A soberania de Deus nos fez viver uma verdade em nós que nós não teríamos condições de viver e existir. Temos muito que refletir sobre a soberania de Deus, e quanto mais podemos refletir, mais esse sentimento é gerado e é respondido em forma de gratidão a Deus. Olha só que coisa profunda. Romanos 8, 28, por favor. Pena que nós não temos muito tempo, mas o tempo que Deus já nos deu tem sido já suficiente. Olha que coisa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Sabemos que todas as coisas. Sabemos ou não sabemos? O ato de saber e conhecer precisa ter uma ação em nós de conforto e de gratidão. Olha o que você está lendo. Sabemos. Paulo está escrevendo ali uma epístola de uma teologia profunda, né? Sabemos que todas as coisas. Quando você sabe, você tem assim uma autoconvicção. Ninguém poderá te convencer ao contrário, ou não. Se você sabe, se você tem conhecimento, se você crê nessa verdade, então você sabe. Ninguém precisa te dizer outra coisa, que a verdade que está no coração é que você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tá bom, vamos respirar um pouquinho aí, pensa um pouquinho sobre isso aí. Então você sabe todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então deixa eu encerrar essa primeira parte do versículo dizendo assim: você ama a Deus? Qual é a prioridade de Deus na sua vida e no seu coração? Porque quando você ama, você prioriza. Ele é o primeiro em todas as coisas. E quando você ama, o sentimento de gratidão, ele é simples, singelo, me permita, fácil de dizer. Porque quando você ama alguém, misericórdia, que loucura você faz. Que loucura. Ainda mais o amor de debutante. Quando você começa a amar alguém. Você já pensou o que você já fez por amor quando começou a amar alguém? Talvez você não faria tudo isso hoje. Tem um casalzinho que já olhou e falou assim: eu lembro. Já não? Esse toquinho, não sei assim, tu lembra ou está deixando de fazer de novo? Né? Você lembra, irmãos? Mas com a continuidade do exercício deste amor, parece que em algum momento ele não existe mais. Não exercitamos mais. Às vezes você começa a gritar com a pessoa que você ama. Às vezes você consegue maltratar a pessoa que você ama. Muitas vezes você não reproduz mais a essência do amor para com aquela pessoa. Você não consegue mais manter este amor. Você já percebeu isso? Mas lá no fundo você briga consigo mesmo. Não, eu amo, eu fiz isso por amor. Eu fiz isso por amor. E tem gente hoje que ainda defende uma tese que já foi vencida e não é errado até pronunciar, né? Que diz que quem ama não mata. E tem gente dizendo que mata por amor. Isso é um absurdo, uma fala maligna sem precedente. Quem ama não mata nunca. Quem ama prefere ver alguém feliz em outra situação do que você praticar a morte com alguém. Quem ama mesmo prega a vida e vive pela vida.
Mas o texto, Paulo fala assim, para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu preciso ter isso como verdade no meu coração. Deus, tu sabes que eu te amo. Então o momento que você está vivendo, você sabe que pelo seu amor a Deus, aquele momento será para o seu bem. Para o seu bem. Você ama a Deus. Então, quando você está coberto por essas duas verdades aqui em primeiro lugar, a gratidão, ela é voluntária. Ela é tranquila, é um respirar da sua existência. Você sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem. E por que cooperam para o seu bem? Porque você ama a Deus e Deus é fiel para com você. Deus é justo para com você. É profundo isso, né? Mas olha como ele termina. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nem todos são chamados pelo amor que tem a Deus e pelo amor que Deus tem a você para fazer as mesmas coisas. A minha história é uma história diferenciada, ela é única, ela não se repete na existência da humanidade, ela é exclusivamente minha. Você já pensou nisso? Embora Arildo exista em vários lugares, a minha história é só minha. O propósito de Deus é só para comigo. E, enfim, aquilo que já está na agenda de Deus, no livro da minha existência na face da terra, de acordo com o propósito de Deus, virá sobre a minha pessoa, mas independente de que como ela será apresentada, ou para o bem, ou para no momento de dificuldade, será de fato apresentada para o meu bem, e não para o meu mal. Porque no final dessa caminhada, lembra de Davi, eu vou chegar à água de descanso. Eu vou caminhar pela vereda da justiça. Porque eu terei refrigério ao longo da minha existência, por mais caudalosa que seja a minha caminhada e a dificuldade de chegar a esse objetivo. Porque Deus tem um propósito na minha vida. Então, para de olhar para a vida de outras pessoas, inclusive até do seu cônjuge, do seu filho. Não é porque você gerou um filho que você colocou nele, introduziu nele o seu propósito. Não, Deus já gerou nele, provocou o propósito na vida e na existência dele. E vai cumprir. Mas não esqueça, se o meu filho, o seu cônjuge, pessoas muito próximas, amadas, amam a Deus, tudo que virá sobre a sua existência será para o seu bem. Que coisa, simples assim. Porque Deus é soberano, Ele não falha. Ele caminha conosco. Ele não se surpreende conosco. Versículo Efésios 2, 8 a 9. Então, a confiança na soberania de Deus nos leva a ser grato, mesmo em circunstâncias difíceis, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seu coração está dizendo amém? Está dizendo amém? Está falando assim, misericórdia, ô Jesus, me ajuda. Está difícil. Olha só, pela graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem da onde? É dom de Deus. Qual o próximo versículo? 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Então você está reconhecendo, em meio à sua trajetória, à sua caminhada, você é grato, porque você reconhece a graça de Deus. Né? Nós somos salvos mediante a graça. Então, a gratidão nasce do entendimento da nossa redenção. Fomos redimidos por Cristo. E deste amor imutável de Deus para conosco. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É propósito de Deus na sua vida, na sua existência, ao longo da sua existência. Então você não pode parar por aí. Você tem que continuar caminhando para que Deus possa continuar exercendo sobre a sua vida, sobre a minha vida, a nossa vida, a sua soberania, promovendo em nós o sentimento de gratidão. Eu vou pular para o final e eu quero terminar dizendo o seguinte: a gratidão se expressa na comunhão com Deus. A gratidão se expressa na comunhão com o próximo. A gratidão se expressa na comunhão, no serviço ao próximo. Vou repetir. A gratidão se expressa, ela é visível
como você se relaciona com as pessoas que estão à sua volta. Isso reflete a gratidão, mesmo que você não fale, muito obrigado, Deus. Tá? A gratidão se expressa, né, no serviço. Como que você realiza as coisas que Deus tem colocado nas suas mãos. E eu não vou pontuar apenas a questão do serviço na casa de Deus, que aí, sem comentário. Como que você faz esse serviço? Como você se apresenta para fazer esse serviço? Podemos conversar isso em outro momento. Mas todos vão ver e se expressa como você faz esse serviço. Se é com zelo, carinho, com determinação, com gratidão, sabendo que é para Deus, você se dá é o melhor que você pode fazer. Mas eu quero dizer também no seu serviço secular. Ou não é propósito de Deus que você hoje é um professor, um engenheiro, um doutor, médico, advogado, profissional liberal, dona de casa? Ou você acha que isso aí não é propósito de Deus também na sua vida? E como você se relaciona no seu serviço, como você faz serviço em relação ao próximo? E como você faz e aplica isso na prática, vai refletir diante de Deus dos homens, como você é grato diante de Deus pelo propósito que Deus colocou na sua vida. Como é que você se apresenta diante daquelas pessoas que você tem que prestar o serviço? A sua honestidade, a sua fidelidade, a sua dedicação, o seu compromisso, a sua verdade, se ensina ou não. Gratidão, que se expressa no serviço ao próximo, bem como no serviço da igreja. Então eu termino dizendo o seguinte: a gratidão é uma resposta natural e espiritual ao amor, à graça e à soberania de Deus. Quando compreendemos que tudo o que temos e somos provém de Deus, somos levados a viver uma vida de constante agradecimento. Constante agradecimento. Então, irmãos e irmãs, por favor, em nome do Senhor Jesus, como Paulo nos exorta, dá graças em tudo, sabendo que essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Que possamos viver assim. E você leve para casa essas perguntinhas que eu vou deixar no seu coração. Como você tem expressado sua gratidão a Deus em meio às provações? Como você tem expressado a sua gratidão a Deus em meio às provações? Vai por este caminho de pastos verdejantes respondendo essa pergunta. Segunda pergunta: de que maneira o Evangelho influencia sua atitude de gratidão? Como as palavras do Senhor, como o Evangelho do Senhor influencia sua atitude de gratidão? Vai pensando nisso. E a última pergunta para encerrar: quais práticas você pode adotar para cultivar um coração mais grato a Deus? Qual prática que daqui para frente você pode cultivar para ter um coração mais grato? Espero que essa palavra nesta manhã seja útil e que seja um divisor de águas na sua vida, na sua existência. A Deus toda a glória, que sejamos gratos e vamos viver na gratidão, sabendo que Deus, Ele cumpre as suas promessas e os seus propósitos para conosco. Amém?